Olá, meu nome é Renata Gouveia, eu sou psicóloga, coach, analista comportamental e palestrante, e este é o nosso canal PsicoLife. E na entrevista de hoje, da nossa tarde, eu estou trazendo a Érica Zenesi. Ela é conselheira tutelar da cidade de Itapevi, uma das conselheiras tutelares mais votadas na eleição, a última eleição para o Conselho Tutelar de Itapevi. A Érica vai se apresentar. Já logo no início, a Érica já teve Covid, eu estou com um teste para falar com vocês que está negativo de Covid e vou tirar a máscara. Nós estamos aqui respeitando todas as questões do distanciamento, mas a Érica vai se apresentar para vocês poderem conhecer um pouco sobre o trabalho da Érica, quem é a Érica e falar qual é a importância do conselho e da campanha do Maio Laranja, ok? Boa tarde, Érica. Boa tarde, Renata. Sim. Muito obrigada pelo convite. Muito bom falar com você e poder desmistificar sobre o papel do Conselho Tutelar na nossa sociedade. Sim. Meu nome é Érica Zenesi, sou da região aqui da Zona Norte, fui criada em Itapevi, passei um período aqui e agora retornei, 12 anos retornei para lá. Sou pedagoga, socióloga, agora estou conselheira tutelar, mandato 2020 a 2024. Fui eleita com 984 votos, a conselheira tutelar mais votada da história de Itapevi. E é com muito orgulho que eu falo isso, porque quem é da área sabe o quanto é difícil a gente trazer esse convencimento para as pessoas. Sim. De irem votar. A importância do no voto. Conselho Tutelar. Porque é a visão que as pessoas têm quando você vai conversar sobre o tema. Conselho Tutelar tira a criança das famílias. Isso, esse é o estereótipo que nós temos. Quando eu fiz a psicologia jurídica, eu visitei conselhos tutelares, casas que dão suporte a mulheres que sofrem violência doméstica, fiz mediação e conciliação dentro dos fóruns e visitei presídio. E dentro do Conselho Tutelar, uma das queixas que eram que a família tirava crianças dos lares, que era o destruidor de famílias, e que qualquer coisa que tivesse dentro de casa eu vou te levar para o Conselho Tutelar como se fosse um órgão para punir, para dar briga, enfim. Mas a Érica, ela vai explicar para nós em algumas perguntas e eu quero que vocês comentem e interajam sobre o assunto que nós vamos abordar. Nós estamos em maio, hoje, agora que nós estamos, principalmente na pandemia, a Érica vai poder falar um pouco sobre isso, tem se crescido estatisticamente as agressões, né? Os abusos sexuais, principalmente com as nossas crianças que estão mais agora dentro de casas, trancafiadas com os seus abusadores, os adolescentes estão sofrendo. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Érica, qual é o papel do órgão do Conselho Tutelar na sociedade? E por que tem muitas pessoas que não sabem o que é e para que serve? O papel do Conselho, ele vem para garantir direitos. Ele é um garantidor de direitos da criança e do adolescente. Ele é o que vai exigir da saúde, da educação, dos órgãos públicos e da sociedade que o direito do adolescente e da criança não seja violado. Por exemplo, uma criança que está fora da escola. Sim. O Conselho Tutelar vai lá e exige que ele seja matriculado. Uma criança que precisa de um exame com urgência, se descobrir uma doença rara, o Conselho vai lá e briga para que aquele direito daquela criança seja garantido. Sim. E nos casos mais extremos, né? O Conselho, ele protege a criança dos agressores, que podem ser da família ou fora dela, mas nunca punindo criança. Sim. O papel do Conselho é protetivo, Sim. ligado a direitos humanos. Nós temos o Estatuto do ECA. Isso, Lei 8.069, de 1990, que veio regularizar e garantir esses direitos. Sim. Hoje, na sua profissão, Érica, eu sei algumas demandas, porque como psicóloga eu não atendo crianças e adolescentes, mas já fiz alguns atendimentos, já tive alguns pedidos de socorro. Hoje, não só como psicóloga, mas também como mãe inserida na sociedade,
nós vemos aí que nós temos um papel muito importante, que isso nós vamos falar ao decorrer de todo o processo. Qual a maior demanda hoje, Érica, principalmente na pandemia, é a demanda maior do Conselho Tutelar? O Conselho ele tem enfrentado um aumento significativo em sua demanda. Em Itapevi, cerca de 40% da normalidade. Acredito que nacionalmente deve estar por aí. Infelizmente, a pandemia aproximou os agressores das crianças. Sim. Porque geralmente o agressor, o violador de direito, é o próprio adulto que está inserido na família. É o vizinho, é o amigo, o irmão, é o pai, às vezes é até o irmão, é o avô, é o tio. A mãe, eu já tive. A mãe também. A mãe também, a não mãe. só como punidora, por estar o tempo inteiro com a criança, que faz a parte maior de educar a criança. Eu já tive, Érica, na clínica, e já tive estudos de caso das mães que abusavam dos filhos. Aí você vai perguntar como que isso vai acontecer. Eu tive um caso, diversas formas. Não é só os maus tratos de não dar a comida, o abandono de incapaz, que nós sabemos que isso acontece muito, principalmente nas comunidades mais pobres, na qual as mães têm muitos filhos e conforme eles vão crescendo, eles têm, parece como se fosse uma obrigatoriedade de cuidar do irmão. Nós temos sim, isso que eu estou falando. É polêmico, não é possível que isso existe, mas nós estamos falando de seres humanos, de comportamentos. Tem mães que abusam sim dos seus filhos, principalmente as meninas, elas são umas das vítimas. Eu tenho isso, né, há alguns tempos atrás, quando eu atendi a criança na clínica. Pode falar. A violência física, psicológica cresceu muito, mas a violência sexual é uma demanda que tem chegado com muita urgência e com um volume que espanta. Mas isso tem o seu lado positivo. Sim. Né? Que as pessoas estão denunciando. Sim. As pessoas estão tendo a consciência do que é o errado. Porque muitas vezes a criança indefesa ainda tem o sentimento da culpa. Sim. E ainda tem o segredo, né? O de não desestruturar. Já tive um caso de uma criança que não contava para a mãe, para que a mãe não ficasse chateada com ela. Ela era abusada pelo padrasto, né? Então ela se sentia culpada com aquela situação. E muitas vezes os sinais estão no rosto de todo mundo está percebendo que a criança mudou, ou parou de comer, ou está comendo demais. Os comportamentos agressivos, isolamento, os traumas psicológicos elas acabam tendo. A repulsa a certas pessoas, né? A depressão, a gente pensa, né? A gente não, as pessoas pensam que a depressão ela só vem ali da adolescência para a fase adulta. Não, as crianças também têm um quadro hoje muito grande na clínica, né? Os traumas, principalmente quando as mães e os pais se separam e vão viver com outros parceiros. Eu vou dar uma dica, eu não sei se você viu isso, Érica. Hoje nós temos nas nossas redes aí os aplicativos de relacionamentos, né? E o que acontece? Geralmente as mães, principalmente as mães que fazem lá tudo, colocam nome, colocam a família, quantos filhos tem, e geralmente elas acabam colocando, tenho 3 filhos, aí coloca a foto lá da menininha. Tem pedófilos que eles não vão atrás da mãe, eles vão atrás do perfil, procurar, claro, a mulher que é maior de idade, e vai em busca se aquela pessoa teve filhos ou não. E isso as pessoas têm que ficar muito atentas, como até as próprias fotografias em Facebook, Instagrams, em redes sociais, crianças tomando banho. É uma reflexão que a nossa sociedade tem que fazer. Tem que fazer e quando não tem. Você estimula uma criança de 5, 6 anos, até com uma dança, ou a mãe acha bonito vestir aquela roupa que é igual a dela sensual, na criança, exatamente, né? Crianças com esmaltes vermelhos, isso. Com maquiagem, já fazendo que aquilo seja precoce. Estimula a criança a ser um adulto antes do tempo. Antes do tempo. E isso faz com que você deixe o seu filho com a infância passada, lá vulnerável a esses predadores, exatamente. Né? A mãe, uma coisa que eu vou fazer 44 anos, na minha época nós não usávamos botinhas e saltos.
Nós usávamos sandálias, usávamos ou era tênis, os famosos congas. E sempre quando era uma regata era uma coisa mais fechada, o vestido era uma coisa... Não que isso justifique, né? Que a roupa não... Né? A pessoa quando ela tem o problema, porque isso pra mim é um problema, uma pessoa que faz um ato sexual com uma criança, mas a gente deixar a criança ser criança, né? Ter a ingenuidade da criança, brincar, correr, proteger, ficar atento aos sinais de comportamento dessa criança, né? Ai, não gosta de beijar o tio tal, mas não gosta por quê? Não quer abraçar por quê? Né? Por que ela está evitando esse vínculo com aquela determinada pessoa? Exato. Quem é o responsável legal pelaquela criança tem que estar atento. As visitas, quando os pais são separados, para onde vai, com quem está. Já tive casos também que as madrastas também, elas acabavam abusando das crianças. Então nós temos que nos policiar. Nós estamos inseridos na sociedade, nós temos um papel muito importante. O conselho, eu sou da região de Guarulhos, eu tenho um amigo que é o Moisés da Hora, ele foi conselheiro tutelar, eu conheci ele numa situação, eu era ainda estudante de psicologia, e foi uma pessoa que não é uma amizade, ele foi um presente para mim, Érica, porque sempre quando eu precisei do conselho tutelar, não só quanto o Moisés, mas como os outros, para fazer uma denúncia, tinha uma demanda muito grande, e no outro dia, em menos de 24 horas, eles já estavam para solucionar. É da forma que nós chegamos aos conselheiros, que eles não são milagrosos, né? Não são santos para fazer milagre. E as nossas crianças, elas precisam de atenção, de carinho e de afeto. As famílias hoje estão, como pode falar de família desestruturadas, famílias desorganizadas. Hoje eu falo que os dois maiores destruidores de família, primeiro que é o micro-ondas, cada um vai lá, esquenta a tua comida, come em qualquer canto, as pessoas não têm mais esse contato. E o celular. Hoje as nossas crianças estão expostas para o mundo, né? Vendo filmes pornográficos, e para os adultos isso tanto faz como tanto fez. E isso não é das nossas crianças, isso não é de uma normalidade. Érica, podemos falar sobre a importância do papel do conselheiro tutelar, o papel de vocês dentro do conselho? Tendo em vista que o ECA tem só 30 anos, a gente tem avançado, né, em defesa da criança e do adolescente, né? O conselho, ele está presente na escola, ele está presente no orçamento da cidade, indicando para o executivo qual área está precisando de área de lazer, qual área está desassistida a criança e o adolescente. O conselheiro é a voz da criança e do adolescente dentro do município. Além desse papel de proteção, de garantia de direitos, de acolhimento, né, de orientação aos pais, de orientação aos educadores, né? Esse vínculo com a sociedade, né? E essa função, por isso o conselho, ele é um cargo eletivo, não é um cargo escolhido pelas autoridades, é um cargo escolhido pela população, pela comunidade, né? Então o conselheiro tutelar, ele tem que estar ligado à sua comunidade, aos problemas da sua comunidade, né? Tem que estar dentro das igrejas, seja ela de qual segmento for, ouvindo os pais também, né? Para poder desenvolver políticas que favoreçam as crianças e os adolescentes. Sim, e até porque nós pagamos impostos e nós temos que denunciar, nós temos que procurar os nossos direitos, que são por direitos. Quando eu já vi alguns processos que eu tive que fazer uma análise de algumas coisas que estavam erradas dentro desses processos, eu vou falar rapidamente aqui. Quando nós estudamos as síndromes, tem a síndrome de Estocolmo, que isso aparece muito na fase dessas crianças, quando ela acha que é muito normal ali da questão do abusador, por causa que ele está abusando, né? Exatamente, ele abusa da criança, e aí ela tem esse vínculo como se aquilo fosse de uma normalidade. E através de toda essa atenção,
a criança acaba até, tem meninas e meninos que são violentados, eles acabam se apaixonando pela pessoa, pela figura. Ele é tão, o abusador, ele tem um poder muito grande de persuasão, ele coloca terror psicológico. Se você contar para sua mãe, para o seu pai, que eu falo que nós nascemos com os dois chefes, né? Os primeiros dois chefes nossos na família é o pai e a mãe. E aí, se eu tenho o pai e a mãe como segurança, se ele está colocando a minha vida em risco, ele vai matar o meu pai e a minha mãe, que é a pilastra, né? Que é o porto seguro. Então fica muito difícil. E essa questão tem um outro prisma. A questão que o que ela conhece é aquilo. Ela cresceu na violência, ela cresceu no abuso, ela vive aquilo diariamente. Isso é uma coisa que não se conversa nas famílias, que não se fala muito nas escolas. Sim. Que a criança não tem coragem de contar para o coleguinha. E ele não sabe como é a casa do coleguinha. Na cabeça dele, o que acontece com ele é o que acontece com todo mundo. Então, por isso que é tão importante esse diálogo, para se saber que não é normal, né? Sim. Tem o vínculo também, o vínculo afetivo, que faz com que a criança prefira muitas vezes estar naquele ambiente, porque é o que ela conhece, do que sair daquilo. Exato. Porque é o normal, é o normal da vida dela, né? Bom, qual o papel da sociedade para ajudar o Conselho Tutelar para que possamos combater os maus tratos com as crianças, adolescentes, e qual a importância deste papel na sociedade? Denunciar sempre. O medo, né? As pessoas o medo ainda é um estereótipo. Artigo 4 do ECA diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. Como dever de todos, não dá para você ouvir choro na parede do lado e achar que é normal. Não dá para você ver um sobrinho apanhando de soco igual um adulto e achar que é problema da criação do irmão ou da irmã. A gente tem sim que intervir. Se não quiser o confronto direto com a pessoa, com o agressor, é ligar nos canais de denúncia. Sim. Porque tem uma rede de proteção que vai acolher essa criança, que vai acolher essa denúncia e que vai fazer com que essa criança seja tirada desse ciclo de violência. Sim. Na tua cidade hoje, que é Itapevi, primeiro, quais são os canais que nós temos que denunciar? Porque eu já sei que tem o 100, né? E que não vai somente a denúncia para o Conselho Tutelar, mas também para a Delegacia da Mulher. Agora tem o canal 125. Algumas cidades estão pegando, algumas não. Não sei se você... 125 ainda não chegou lá, que é diretamente ligado à violência sexual, não é isso? É uma coisa assim. Eu não sei se alguns estados já estão mais evoluídos, estão colocando como implantando esse sistema para ter o canal, porque para ligar no 100 também é muito difícil. Talvez por causa da demora, por causa de uma demanda muito grande, as pessoas acabam desistindo. O 100 também tem um aplicativo no celular. No WhatsApp agora, que simplificou. Eu não sabia. Ficou simplificado. Em Itapevi nós temos o canal da Guarda Municipal. Sim. 153. Temos o da Polícia Militar, que isso padrão. E temos o do Conselho Tutelar, 4142 1180. Érica, quantos conselhos tutelares tem hoje na cidade de Itapevi? Itapevi tem só um, com É suficiente? É suficiente? Conanda diz que preferencialmente, Conanda é o conselho que rege o Conselho Tutelar. Que é difícil essa pergunta, porque é sem incomodar algumas pessoas. Mas se tratando do grau e de complexidade do tema, e da demanda, não é suficiente e é aconselhável a cada 100 mil habitantes um conselho. Itapevi, de acordo com o IBGE de 2020, tem 200.040, né? Então já seria em torno de mais uns dois, implementação de dois conselhos. Mais um conselho já ia amenizar, porque eu estava até conversando com o meu colegiado, a gente acaba apagando muito incêndio.
conselho também tem que ter o papel preventivo. O conselho tem que fazer palestra. Prevenção. Tem Vocês que... já fazem o papel Isso. interventivo. Tem que ter o preventivo. E acaba não tendo esse papel mais efetivo, né? Lógico que a gente vai nas redes sociais, tem campanha agora no 18 de maio, né, Dia da Consciência do Abuso Sexual contra a criança e adolescente. Que é o Maio Laranja. Mas esse tipo de campanha tem que ser o ano todo. Não dá para ser um dia, não dá para ser um mês. Sim. Como a violência contra a mulher. Tem que ter isso. E falta abraço para fazer tudo. Falta até porque a nossa política, eles querem, eles prometem muita coisa, tem muitos partidos, muitos políticos que fazem ali meia volta com uma determinada situação, e quando é na prática, na teoria é muito fácil falar. Na prática nós sabemos, Érica, que a gente não consegue, nós, né, não conseguimos fazer muito, mas através dos pedidos de socorro, eu creio que assim, não só como conselheira, como psicóloga, quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa que eu não levo desaforo, e quando eu coloco a mão no formigueiro, eu vou um pouco mais profundo. E as nossas crianças, elas estão gritando, elas estão perdendo a sua infância, agora na pandemia, através de todo esse holocausto que está acontecendo conosco, os abusadores estão mais em casa, as mulheres estão apanhando mais. Sim, antigamente as próprias mães levavam seus filhos, né, vou levar para a escola, porque as próprias mães não queriam ficar, porque a escola tem que educar, a escola alfabetiza, a educação vem dentro de casa. Muitas das crianças, que uma vez eu fiz a psicologia educacional por estágio obrigatório, e já fiz alguns trabalhos também em creches como voluntária, as crianças só comiam de segunda a sexta-feira, final de semana não tinha comida em casa. É uma realidade muito triste. Muito Mas, triste. Renata, isso é uma realidade que é nacional, né? Nacional. Infelizmente, Nacional. o nosso país já passava por essa pobreza e com a pandemia eu acho que se intensificou. Uma coisa que eu queria falar do meu município, que a gente está com uma campanha junto com a delegacia, com o executivo, que é a prefeitura, Sim. a assistência social, junto com o legislativo, um time bom de vereadores lá que está ajudando, o Conselho Tutelar, a gente está fazendo uma campanha contra a violência. E defender também, porque essa falta de mais um conselho em Itapevi, Sim. não é uma queixa só do meu município. É de vários. É Brasil. Falta conselhos tutelares no Brasil. Né? Itapevi é uma cidade que tem se desenvolvido muito nesses 4 anos, teve uma grande melhora em infraestruturas, em programas sociais, em desenvolvimento, e eu acredito que o caminho para esse segundo conselho seja breve, né? Sim. Que é uma coisa que a gente tem sonhado. Sim. E que não, eu acredito que não está longe de acontecer em Itapevi, até porque o prefeito, o vice-prefeito, as pessoas que estão lá são pessoas bem conscientes da nossa realidade. Sim. E que estão trabalhando bastante pelo povo de Itapevi. Bom, o bom seria, se pudéssemos ter, nada é impossível, que a sociedade cobrasse um pouco também dos políticos, né? Porque eu falo bem português, claro, o país não está em crise, porque até agora eu não vi nenhum político fazer greve pelo seu salário. Eu só vou ver o país em crítica quando eu ver um político brigando que está em greve porque não recebeu o teu salário. Uma delegacia, uma instituição que fosse voltada, né, uma secretaria para a criança e o adolescente. Isso seria bom, porque lá dentro saberíamos já como fazer a prevenção do que até chegar às partes mais trágicas e finais. Muita criança morrendo. Hoje a mídia vem mostrando, não é só na periferia, mas é média, classe alta. As nossas crianças, elas não estão tendo mais os seus direitos de viver, de ter a sua liberdade de ser criança. E o abuso sexual, não tenha medo. Aqui nós temos o nosso canal, nós temos a conselheira Érica, que ela veio para agregar. E você quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar sobre um filme. Eu assisti um filme no Netflix semana passada, fica aí a dica, Érica, que chama Eu Sou Todas as Meninas.
uma coisa assim, eu sou todas as meninas. É uma policial que ela sofreu alguns abusos sexuais, ela se prostituía e ela ia, né, pro prostíbulo, a mãe obrigava, e ela mesmo assim, ela ficava lá com os livros, e aí ela se tornou policial, e aí é feito lá um processo para que eles investigassem algumas quadrilhas que exploração sexual e também tráfico de crianças, que isso acontece muito. Ninguém se fala muito hoje no tráfico de órgãos que são em crianças, que isso é uma coisa que gera muito dinheiro, e com certeza eu sei que são pessoas que estão no poder que fazem isso, né? Não vou falar aí a classe, mas falando de poder a gente já sabe que está sendo falado, já dá para imaginar, e ela acaba fazendo o extermínio dessas pessoas que estão envolvidas nessa quadrilha, e ela deixava o nome das iniciais, o nome das meninas que eram investigadas como sumiço. O filme é bom assim, né, que eu falo no contexto de mostrar que ela poderia ter ido por um caminho mau. Hoje, pensar que não é, que nós temos as nossas crianças hoje com 10, 12 anos que já estão no alcoolismo, com tratamento de alcoolismo, porque o álcool vem de dentro de casa, vai buscar um pouquinho, o oferecer, a bebida, o próprio cigarro, né? O próprio cigarro que é uma droga, a educação em si para com o ser humano, hoje ela parece que está toda banalizada. Nós não temos mais assim um acolhimento, né? A família hoje, ela precisa ser resgatada. E é onde que eu vou achar isso? Através de uma orientação do conselho, procurando os assistentes sociais da cidade, os núcleos que tem, os psicólogos. Eu não sei, você tem algum tratamento? Você faz algum tratamento psicológico para poder lidar com tudo isso, Érica? Não, eu tenho algumas amigas, como você, psicóloga, mas eu não faço nenhum tratamento para lidar com essas situações. Porque, na verdade, eu já venho lidando com essas situações há 20 anos, né, na área da educação, como voluntária social, já trabalhei muito, né? Esse vídeo não é um vídeo religioso, mas eu tenho a minha religião e sou praticante nela. E que nela é um suporte muito bom. Isso, e nela a gente trabalha todas essas questões também. E é isso. Vou falar em Deus, eu sei. Sim. Esse canal é psicólogo. Todos os dias quando eu me levanto, eu peço para Deus para que eu possa fazer a diferença na vida de alguém. E quando isso acontece, quando naquele dia eu cruzei alguém e fiz a diferença, aquela diferença na vida dela fez diferença na minha também. Sim. Então eu acho que esse está sendo o meu tratamento. O retorno positivo do meu trabalho, de tudo que tem acontecido, das crianças que de repente eu tirei de um risco iminente de morte, da criança que eu estou conseguindo que trabalhe e que supere os traumas. Sim. Né? A família que estava desestruturada, aquela mãe que não tinha para onde ir, que não via a solução para o problema dela, que eu consegui conduzir, encaminhar e ajudar de alguma forma. Sim. O abraço ainda é um laço que nós temos muito rico em nossos lares, mas é o que eu falo, às vezes você quando briga com alguém dentro de casa, você não vai sair, vai lá brigar com o vizinho ou vai no outro quarteirão, você vai brigar com quem está ali do seu lado, como se ele fosse obrigado, um saco de pancada. Acho que ainda o diálogo é uma ponte muito grande. Érica, você quer falar mais alguma coisa? Porque eu quero agradecer por tudo. O seu psicólogo é o que você busca na sua religião, que é o nosso Deus maior, é o superior, para poder lidar com isso. Eu como psicóloga tenho que fazer, né, as sessões aí, o tratamento, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, porque eu não fico com muito mimimi, não passo a mão, vou pra cima. Os meus amigos falam assim, você vai morrer uma hora com um tiro, alguém vai te pegar. E eu não tenho medo, eu brigo mesmo, enquanto eu estiver de pé, enquanto eu puder te ajudar. Os conselheiros de Itapevi, muito obrigado por vocês fazerem parte dessa rede. Quem estiver assistindo esse vídeo, se quiser, comentem, mandem perguntas. Tem o e-mail, tem o www.psicorelife.com.br, que é o site. Pode mandar se tiver alguma demanda, alguma denúncia que seja mesmo verdadeira, que esteja ali toda formalizada. Nós vamos ajudar e muito. Você quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer. Obrigada. Agradecer você.
dizer que estamos juntos Sim. na questão de ser direta, de não ter filtro. Sim. Muitas vezes incompreendidas, nem sempre adoradas. Não né? agradamos a todos, mas também não estamos aqui para isso. Não, mas acredito no que faço com amor e faço com verdade, né? Isso é o mais importante. Quero agradecer o meu colegiado, 4 pessoas incríveis, comigo 5, um colegiado maravilhoso, administrativo do Conselho Tutelar, que é reduzido, são poucas pessoas que dão sangue, que fazem além da conta, né? Porque Sim. A gente sabe como que é isso. Falta gente, mas não falta boa vontade. Sim. Quem está lá trabalha muito. Agradecer a secretária da Assistência Social, parceira, que está nos ajudando dentro do que é possível, porque tem legalidade, tem burocracia, mas ela está lá também comprando a briga. Sempre DCA da minha cidade, é presidente do Conselho Tutelar da nossa cidade. E a rede de apoio, né? O nosso CREAS que está lá. Que tem um papel muito importante. Importantíssimo. E as pessoas não valorizam o papel. Eles estão lá, os assistentes sociais, os psicólogos. Estão lá também como linha de frente, como conselho, indo nas casas, conhecendo as famílias, tentando fazer a diferença, tentando, né, dar o apoio que elas não têm. Sim. Só agradecer, sou muito grata a Deus, Sim. Sou muito grata a você, Renata, muito grata à minha família. Não falei, né, dos meus filhos. Fala. A Erika é mãe, ela tem quantos filhos você tem? Sou mãe só de 4. Só de 4. Uma linda, uma princesa, Carol, de 22 anos, minha publicitária, formada, fazendo pós-graduação. Minha outra princesa, Maria Eduarda, minha nutricionista, 3º ano, 19 anos. A Rebeca, 10 anos, e o Raspa de Tacho, de 4, meu menino. E queria pedir desculpa, porque eu não estou acostumada com vídeo, então eu tô falando pra Renata, não estou conseguindo falar. Imagina, mas é assim mesmo. Pra câmera, preciso treinar isso, Renata. Não, mas o importante é a comunicação. Como você falou, só sou mãe de 4 filhos, mas quantas crianças o seu coração não abre as portas? Isso é muito, E isso foi, né, Deus lhe deu 4 filhos, mas lhe deu uma profissão para que você pudesse ajudar aqueles que não têm o calor e o colo de mãe. E dói, viu? Dói. Eu sou filha adotiva, eu sempre vou falar, quando eu começo a falar de mim... Às vezes você não tenta se envolver, mas quando você lembra uma história, você fica com aquilo, você carrega, né? Eu carrego dentro de mim Sim. muitas histórias, sou parte de muitas pessoas como elas são partes de mim. Sim. Érica, eu vou deixar para você, que a gente sempre traz aí o mimo, é a caneca do Psico Relife. Essa caneca é toda disputada. Ai, ela é linda! E o chocolate, então, esse chocolate. E o pessoal fica, mas pra quem que vai essa caneca? Linda! Obrigada, tá viu? É uma forma de agradecer. Muito obrigado por tudo. Itapevios, conselheiros, que seja a população, enfim, não só Itapevi, mas para quem até onde esse vídeo chegar. O vídeo anterior eu fiz com o Bruninho, que foi assim maravilhoso. Ele é um menino, né, que ele sofreu em cárcere com 4 meses de idade, tem aí um passado, né, que não é para qualquer um. A dona Sônia, que é a mãe da Elisa, tem o projeto da Elisa Samúdio, que nós não divulgamos, mas fazemos a nossa parte bem caladinha. A dona Sônia, às vezes de madrugada, Érica, ela está orientando uma mãe de família, uma mulher que está sendo espancada, uma criança que está numa situação vulnerável, ela sempre está mediando alguma coisa, ela tem contato com pessoas fortes, pessoas que gostam da dona Sônia. Ela tem um papel muito importante por tudo que ela passou com a própria filha, né, que sofreu uma violência, o feminicídio, que está aumentando a cada dia. A dona Sônia, ela tem um papel, que ela faz, né, o trabalho dela lá, e eu sempre estou falando com ela, qualquer coisa você entra em contato, precisa de um assistente social, precisa de um psicólogo. E falei, o nosso trabalho seria através das lives, seria preventivo, seria interventivo, porque tem uma coisa, a prevenção é antes
de acontecer. A intervenção é quando algo já está acontecendo, quando vem a demanda que está emergente. Então a dona Sônia, ela também trabalha lá do jeitinho dela. E uma coisa que eu vou perguntar, que eu sempre pergunto, você teve a maior votação do conselho. Você já pensou em entrar na política, Érica, para poder mudar esse quadro? Você como conselheira já muda. Você entrando na política, com certeza você já tem todo o aparato, já sabe como funciona. Você já teve proposta para entrar na política? Tive. A última campanha eu fui assediada por algumas pessoas, mas eu já tinha meu compromisso. Então, naquele momento, o meu papel, até porque eu tinha um projeto e tenho, está no Conselho Tutelar. Sim. E continuo com esse projeto e vamos ver o que Deus prepara, né? Se ganhou para conselheira, para vereadora, com certeza iria ganhar. Eu queria só falar mais um pouquinho, porque você falou da dona Sônia sobre a situação de feminicídio. Essa situação de feminicídio está muito ligada à violência contra a criança. Sim. É o mesmo agressor. É a mesma família. Geralmente a criança que sofre violência física, a mãe está sofrendo junto. Sim. Né? Na cidade a gente tem alguns casos, né, em relação a isso. E uma coisa que me incomoda muito é isso, é a violência contra essa mulher. E a falta de empatia da nossa sociedade com essa mulher. Sim. Porque ela só vira vítima quando ela morre. Enquanto ela está sendo agredida, ela é a pessoa que não tem vergonha na cara, ela é a pessoa que não se separa porque não quer, ela é a pessoa que apanha porque gosta. Ninguém leva em conta a situação daquela mulher com aqueles filhos e mais, ela não tem para onde ir. A família, muitas vezes, quando não tem a família, porque muitas vezes não tem a família prefere não se meter, porque no nosso país, numa sociedade machista, patriarcal, ninguém quer tomar o partido da mulher. Sim. É aquela frase que todo mundo ouve, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher, porque depois ela vai voltar para ele. E daí ela vai virar vítima, sim. A sociedade vai olhar para ela depois que ela for morta. Sim. E é o que está acontecendo, é o que está crescendo, e é como se hoje isso fosse a coisa mais normal dentro do contexto da sociedade, dentro do contexto familiar. Quando alguns casos eu pego, como que você age? Eu casei cedo porque eu não aguentava o padrasto ou o pai que abusava, que fazia. E aí quando a pessoa vai arrumar um parceiro, ele tem a mesma figura que o pai. É a mesma figura. Impressionante que é a mesma figura de comportamento. E assim, nós temos que mudar esse quadro. A dona Sônia, ela ajuda também pessoas, mulheres, né, encaminhar, fortalecer, ela ouve, ela acolhe do jeito dela, mas faz um trabalho bem feito. Precisamos de mais acolhimento. Sim, precisamos. Acolhimento psicológico e acolhimento material mesmo. Sim, sim. Lugares onde essas mulheres possam recomeçar. Sim, do zero. Érica, muito obrigado por tudo. E gostei muito da entrevista. Eu também. E é isso, vocês compartilhem o nosso vídeo, deixem aí a sua opinião e qualquer coisa pode acionar eu ou a Érica. Deixa eu só deixar de novo o número do Conselho Tutelar, 4142-1180. Da cidade de Itapevi. E o Disque 100, que é muito importante para a nossa sociedade. Esqueci de um detalhe. O Disque 100, se você não souber o telefone do Conselho Tutelar da sua cidade ou da sua região, o Disque 100 ele informa. Você dá o seu endereço e o Disque 100 vai falar qual é o Conselho Tutelar mais próximo e o telefone. Tá bom. Obrigado e até o próximo vídeo.